Ô americano, esse vídeo que você vai ver é um remake, é um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal sobre a história da Indian Motorcycles, da motocicleta Indian americana. Eu tenho certeza que você vai adorar esta aula de história sobre a Índia. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo de novo? Bora pro vídeo! Fala, seus americanos de Araque! Hoje é dia de história aqui no canal. Vamos falar hoje da história de uma importante marca americana, a Indian Motorcycles, ou Indian Motorcycles, já gastando meu inglês de Araque, que foi simplesmente a primeira marca de motocicletas nos Estados Unidos e que escreveu uma trajetória maravilhosa pelo país, né, e pelo mundo até os dias atuais, beleza? Aqui, agora, senta que lá vem história no seu Moto Diário. A história dessa grande, gigante americana, a Indian Motorcycles, pessoal, que nem sempre foi chamada assim, tá? Começa lá no século XIX, é isso mesmo. O ano é 1897, onde nasce uma lenda. Um rapaz, um rapazote, né, chamado de George M. Handy, ou George M. Handy, ou Handy, como queiram. Ele fundou, né, ele iniciou uma produção de bicicletas que chamava de Handy, que era o seu sobrenome, Manufacturing Company, né? Uma companhia, uma fábrica de bicicletas chamada de Handy. As bicicletas, elas carregavam o nome, elas traziam o nome de Silver King, Silver Queen, né? Silver King é rei, Queen é rainha, né? E a terceira motocicleta recebeu o nome de American Indian. American Indian. America first. O Indian, ou Indian, né? A portuguesando a palavra, em inglês é Indian. Ela vem em homenagem aos nativos americanos, e por isso que o símbolo da empresa é um índio, né? Aos nativos americanos, né, que colonizavam o país antes da chegada aí dos ingleses, né? Obviamente seja parte da história, né? Depois de um tempo, e nós vamos ver quando aconteceu isso aí, a companhia simplesmente ela teve um encurtamento de nome e recebeu o nome de Indian, né? Então, Indian se tornou o primeiro nome, né, da fábrica do Handy, que fabricava bicicleta, que é esse cara simpático aí que vocês estão vendo nessa foto de, sei lá, quantos anos? 140, 120 e poucos anos atrás. No ano de 1900, Bolinha, o Handy, ele contrata um camarada chamado de Oscar Headstrong para construir o primeiro motor a gasolina para colocar na bicicleta, porque ele queria participar das corridas. Então, muito do motociclismo, né, pessoal, que nós sabemos aí, até mesmo com a história da Harley Davidson, que eu já falei aqui no canal, vem dessa motorização comum, né, das bicicletas e, obviamente, o desenvolvimento de um motor a combustão para bicicletas é para os caras participarem dos races, né, as famosas corridas americanas que aconteciam em circuitos ovais, de estrada de chão. Mas foi esses races que impulsionou a existência de diversas marcas, inclusive marcas japonesas, e a evolução das motocicletas para o que nós temos nos dias atuais, né, que são realmente a evolução das bicicletas, né, tornando-se aí motocicletas com bastante estilo, categoria, que são as bikes que nós conhecemos atualmente. Então, no final do ano de 1901 já, tá, o que acontece é que uma fábrica dessas bicicletas com motor, que daria origem às motocicletas posteriormente, foi estabelecida, né, foi fundada no centro de uma cidade chamada Springfield, né, que não é o Springfield lá dos Simpsons, né, que a gente está acostumado, né, é outro Springfield. Inclusive, quem já foi nos Estados Unidos, quem mora nos Estados Unidos, tem muita gente nos Estados Unidos que acompanha o canal aí, deixa comentário, cara, você que é americano de Araque de verdade, tô zoando, né, sabe que nos Estados Unidos quase todo estado tem uma cidade chamada Springfield, né, então é difícil saber exatamente onde foi. No ano de 1903, o cofundador da companhia, o Oscar Headstorm, ele participou de uma corrida com essa motocicleta que eles haviam desenvolvido, essa bicicleta com motores, e atingiu a velocidade de 56 milhas por hora. Era um race de Nova York
tá, até essa cidade, Springfield, onde as bikes eram construídas. No ano de 1906, saiu a primeira viagem longa, tá, numa motocicleta Indian, tá, e foi pilotada aí por dois caras, o George Holden e o Louis Miller. Eles andaram em uma motocicleta Índia, transitando na cidade de São Francisco, né, de uma costa a outra do país, e a cidade de Nova York. Essa viagem então bateu um recorde, tá, de distância percorrida. Eles demoraram 31 dias e meio, né, e não tiveram nenhum problema mecânico. No ano de 1907, a motocicleta Indian foi pilotada em uma corrida na Inglaterra, né, e venceu em uma corrida de 1000 milhas na Inglaterra já no ano de 1907. É interessante ressaltar também, pessoal, que no ano de 1906 eles construíram a primeira motocicleta com motor em V, tá? Essa motocicleta, então, ela possuía um motor, um V-Twin, tá? De 633 centímetros cúbicos, com 42 graus de inclinação, e foi responsável por motorizar várias motocicletas, né, daquela época. O ano de 1910, pessoal, foi um ano de muitos avanços para a marca, né, avanços tecnológicos que foram reproduzidos nas motocicletas até mesmo atualmente, né? Então as inovações tecnológicas, elas vêm de um câmbio com duas velocidades, um câmbio de transmissão com duas velocidades aparecendo pela primeira vez, pedaleiras, né, chamado de floorboards para as motos, né, que davam uma pilotagem mais confortável para o veículo. Nós temos aí também uma suspensão com desenho diferenciado. Nós temos o aparecimento aí, no ano de 1910, da primeira moto com partida elétrica. Então, as motos que eram do Kickstarter, né, que é o famoso pedal para ligar o motor, ou na mão, elas tinham aí partida elétrica, luzes, e foi nesse ano também que nasceu o legendário motor Power Plus de 1000 cilindradas, né? E também foi neste ano que foi construído a logo, né, da Indian Motorcycle Company, né? Então foi um ano aí de muitas revelações para o mundo motociclístico. No ano de 1913, a companhia vende 32 mil unidades da motocicleta pelos Estados Unidos, batendo o primeiro recorde de vendas de motocicletas no país. No ano de 1914, aconteceu uma viagem entre a cidade de San Diego e a costa leste dos Estados Unidos. Essa viagem foi feita aí por um camarada chamado de Erwin Kornball, né? E no ano de 1915, esse mesmo cara, o Erwin, na realidade, Kornball, ele viajou entre o Canadá, tá, passando pela Califórnia, até o México, em uma motocicleta Indian. Foi também no ano de 1916 que o cofundador da companhia, o George Handy, ele pede demissão do cargo de presidência, e no ano de 1917 os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Então as motocicletas Indian dedicaram muito da sua produção aos esforços da guerra. Como resultado, né, os dealers, né, as concessionárias nos Estados Unidos pararam de vender motos por um bom tempo, né? A companhia, ela forneceu motos para o exército americano, com aproximadamente 50 mil motocicletas produzidas para a guerra entre os anos de 1917 e 1919. Muitas delas utilizaram esse motor, o Power Plus Model, né, da Indian americana, tendo uma contribuição singular para a Primeira Guerra Mundial. E as guerras, elas são com certeza, né, pessoal, um laboratório para qualquer indústria motociclística, né? Com Harley Davidson foi assim, com o Royal Enfield foi assim, e obviamente com a moto mais antiga americana, com a Indian, não foi diferente aí, tanto na primeira quanto na segunda, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os anos de 1920, né, iniciaram como um ano onde a Indian realmente, no pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial, se torna uma marca legendária nos Estados Unidos. Então os anos de 1920 foram importantes anos para aumentar, para crescer as motocicletas Indian, como vários ícones das motocicletas foram produzidos e levados ao público, né? Em 1920, a companhia liberou a primeira Indian Scout, que é uma moto que tem até hoje, né? O primeiro
veículo rápido, confiável, que com certeza induziu muitas pessoas a iniciar no mundo das motocicletas. No ano de 1922 nasce a primeira Indian Chief, que é essa motocicleta maravilhosa que teve aqui no Brasil, né? E foi o best-seller, né? A motocicleta que mais vendeu no ano de 1923. No ano de 1925, a Indian Motorcycles compra uma companhia chamada de Ace Motor Corporation, né? E inicia as atividades com essa companhia já no ano posterior. No ano de 1923, aí voltando um pouquinho no tempo, a companhia Indian, ela muda de nome, porque ela chamava Handy Manufacturing Company, né, que foi o nome inicial, e passa a se chamar Indian Motorcycle, sem o R, tá? Seria Motorcycle, sem o R, Motorcycle Company, né? E no ano de 1927, né, já com nome novo, a Índia produz uma moto legendária de 750 cilindradas com motor V-twin, né, que seria uma versão maior do motor maior da India Scout deste ano, né? Ou India Scout, que seria em inglês, né? Que é vista até hoje como um dos melhores motores, melhores motocicletas da Índia construídas em todos os tempos. No ano de 1930, pessoal, a Índia compra então uma companhia que estava quase falida, chamada de Paul DuPont, que é uma companhia automobilística. Essa companhia então dá uma reforçada na Índia, aumenta o número de ações, né? Aumenta o valor das ações, na realidade, da companhia, e a Índia passa a produzir então motos em série, né? Chamadas aí de 203 Scout, né? A Scout Pony em 1932 e em 1934 a Sport Scout entra na linha de produção da companhia, né, com motos aí revolucionando o mercado americano. Na Grande Depressão de 1929 e início dos anos 30, né, a economia americana deu uma esfriada, obviamente afetou a companhia, mas ainda assim a companhia continuava a perseguir a perfeição e introduziu em 1936 alta tecnologia para a época, sempre trabalhando com um desenho perfeccionista, com motos maravilhosas, e não deixou se abalar pela crise não. Na década de 40, né, 1940 em diante, o mundo entra na Segunda Guerra Mundial e obviamente a Indian Motorcycle, ela serve o seu país, né? De 40 a 45, a Índia focou todos os seus esforços de produção, contribuindo para os aliados na Segunda Guerra Mundial, construindo primeiramente motos para o exército, o governo francês, e iniciou em 1941 a produção do modelo 841, né? Indian 841 para o US Army, né? Estados Unidos, o exército americano. Pouquíssimas dessas motocicletas foram trazidas para a venda do público, né? Então essa é uma moto bastante rara. O pós-guerra foi extremamente bom para a Indian, depois de ter participado com o exército americano. Tanto é que no ano de 1948 a marca lança novas motos, né, com motor de 440 centímetros cúbicos, motores em V, né, que seriam Indian Scout, né, e motores com cilindros únicos também de 220 cilindradas, que foram motos dedicadas principalmente à grande necessidade que a empresa criou no pós-guerra de exportação de motocicletas, e a empresa então começa a ganhar os mercados internacionais, saindo e sendo exportada para fora dos Estados Unidos. Felizmente no pós-guerra, pessoal, a empresa passou por uma crise absurda aí de vendas de motocicletas, até que, infelizmente, pela primeira vez no ano de 1953, né, a companhia, ela cessou as operações e descontinuou a produção de todos os modelos de motocicletas. No ano de 1955, né, um camarada chamado de Brockhaus, que era antigo presidente da companhia antes de terminar a produção, antes de encerrar a produção, ele comprou os direitos da Índia, tá? E ele começou a importar, não conseguia produzir, começou a importar motocicletas da Royal Enfield, que naquela época ainda era britânica, né? E essas motocicletas, elas eram importadas e eram remarcadas, acredite ou não, com o nome Indian e vendidos, e assim foi até a década de
1960. Então, pessoal, uma coisa fabulosa aconteceu aí que ajudou na recuperação da companhia, que foi um camarada, um neozelandês, um New Zealand guy, né, um cara da Nova Zelândia, chamado de Burt Munro, que aos 68 anos de idade, ele começa a quebrar recordes mundiais de velocidade, pilotando a sua Indian Scout 1920. Então ele chegou às incríveis velocidades aí de oficial de 184 milhas por hora, vou colocar quanto é em quilômetros aqui embaixo, e não oficial de 205,67 milhas por hora, tá? Quando pilotou no deserto de sal, no Salt Flats, Bonneville Salt Flats, em Utah. Isso, obviamente, ajudou bastante na reputação e recuperação da companhia, mas mesmo assim a companhia demorou a se recuperar. Na década de 70 passou por um processo aí de venda de bikes, de motocicletas de baixa cilindrada, né? Então trabalhava aí com muitas motocicletas produzidas em Taiwan, né? Motocicletas de 50 a 175 cilindradas e outras motocicletas que foram remarcadas e compradas, principalmente de mini motocicletas italianas. Então teve um investimento muito grande no mercado das motocicletas de baixa cilindrada. A companhia viveu por alguns anos, mas encerrou novamente as atividades no ano de 1977. A companhia, então, ela ressurge apenas na década de 90, o ano exato foi 1998, ou seja, bem recente, né? Estamos falando aí de 22 anos atrás. Uma mistura de 9 companhias formaram uma companhia chamada de Indian Motorcycle Company of America, o IMCA, o IMCA, né? Indian Motorcycle Company of America. E começou a produzir imediatamente as Indians Chief, ou Chef, como a gente chama, né? Chief Scout e modelos Spirit, que foram aí colocados novamente no mercado americano na década de 90. Mas, infelizmente, a companhia passou por mais o terceiro problema da vida e encerrou as atividades novamente no ano de 2003. What the fuck? Então, em 2003, a Indian Motorcycle Company of America, ela declarou um estado que chama de bankrupt, abriu falência, né? E finalizou a produção. O futuro da primeira motocicleta da América, ela foi incerto nessa época. Até que, no ano de 2008, tá? Uma companhia chamada de Steilacoom, privada de Londres, ela compra a Indian Motorcycles, estabelece novamente a companhia e chama de Indian Motorcycle Company, tá? Muda novamente o nome e começa então a produzir motocicletas novamente, Indian Chiefs, né? Com motores aí, dessa vez um pouco maiores, de 105 polegadas cúbicas, né? Que chega aí mais de quase 1.800 cilindradas, né? E no ano de 2011, então, já com um pouco de vendas recuperadas, a Indian voltou para o mercado americano. A companhia Steilacoom vende a Indian para a companhia que domina, que detém, né, a Indian hoje, seria a companhia Polaris, né? Polaris, que detém os direitos da Indian e fabrica as Indians hoje no mundo. A Indian chega então finalmente no Brasil com a promessa de conquistar o mercado nacional no ano de 2015, trazida por esse grupo Polaris, né, que adquiriu a empresa, estabelece várias concessionárias nas principais capitais brasileiras, muitas motocicletas foram vendidas, né? Nós tivemos aí uma invasão do mercado principalmente por Indian Scout. Temos amigos aí que possuem essa motocicleta, mas infelizmente devido ao rocambolesco mercado brasileiro, alta taxa tributária, baixa venda de motocicletas, no ano de 2018, 2017, por exemplo, foram vendidas apenas 150 motocicletas no Brasil. Então, a companhia decide encerrar as atividades no Brasil no ano de 2018 e nós perdemos aí uma grande, ou a segunda maior, né, a primeira marca de motos americana que esteve aqui nas terras tupiniquins de Araque e foi embora com a velocidade que chegou, né? Ficou 3 anos aí batendo cabeça, na verdade não chegou nem a 3 anos, 2 anos e meio, né? E deixou aí uma legião de fãs desamparados com as suas motocicletas custom dessa marca americana que com certeza escreveu uma grande página no motociclismo mundial. Então é isso aí, pessoal, essa foi a história da Indian
Motorcycles, a primeira bike americana. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, se inscreva no canal. Você acabou de assistir um vídeo inteiro sobre a história desta fantástica moto americana, essa marca que foi e é muito importante para o motociclismo mundial. Beleza, americano? Daqui a pouco eu volto. Valeu!